Boa noite, meus queridos. Mais uma vez eu saúdo a igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a curvar sua cabeça para nós podermos nos colocar na presença de Deus, para fazermos o nosso culto solene, mesmo como temos feito de forma virtual, nesse momento de reclusão. Mas nós cremos que estamos juntos em espírito e Deus também ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, aceita os nossos louvores e também fala conosco. Então, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus licença para adentrar ao seu santo altar. Amado Deus, nós lhe agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, ó Pai, pela meditação que tivemos pela manhã, ó Deus, na escola dominical. E agora, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para poder cultuá-lo, porque só o Senhor é digno de ser cultuado. Nesse sentido, ó Pai, aceita, Senhor, os nossos louvores, aceita, Senhor, as nossas orações. Ouve, ó Deus, as nossas orações de acordo com a Tua vontade, Senhor. Trabalhe ela nos nossos corações e dê a resposta de acordo com a Sua santa sabedoria, ó Deus. Que nós possamos entender, ó Deus, a Tua vontade na nossa vida. Mais uma vez queremos lhe agradecer porque o Senhor tem nos preservado, ó Pai, de todo mal. E também queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco aos nossos corações através da leitura bíblica e da explanação da Tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você para que nós façamos uma leitura, um texto bem conhecido nosso, lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus coloca Abraão à prova. Nós vamos ler Gênesis 22, de 1 a 12, onde nós vemos aí o momento em que Deus estava provando a fé de Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha de holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora seis que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Até aqui apenas os irmãos conhecem já a passagem. Na sequência vemos que Deus havia providenciado um cordeiro que estava ali preso, entre as árvores, para que o holocausto fosse concluído. Mas a lição que nós tiramos desse texto é muito maravilhosa, Vemos aquele que é designado como o pai da fé, Abraão, o pai da fé, mostrando de uma forma muito especial o quanto ele se importava em atender a vontade de Deus na vida dele. E hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, sobre o que nós de vez em quando abrimos mão
ou deveríamos abrir mão e não abrimos, para poder estar atendendo ao chamado, à vontade de Deus na nossa vida. Esse texto fala muito comigo, meus irmãos, porque foi o primeiro texto que alguém veio falar do Evangelho para mim. Foi exatamente esse texto. E eu, no momento, fiquei indignado com a situação, com a história, por um homem ter que escolher matar o próprio filho para seguir a Deus. Até que depois, quando vem a sabedoria vinda do alto, a gente vai entendendo o porquê do chamado, né? Deus já conhecia o coração desse homem que é conhecido como pai da fé. Nós vamos ouvir um louvor aí agora. Depois, na sequência, como nós temos feito nos nossos cultos virtuais, nós iremos retornar e então iremos ler o texto que iremos meditar nessa noite. Então, louvemos a Deus com o hino que iremos ver juntos na nossa liturgia. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o povo reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande, Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, guiando os ricos bens em tesourados, da plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Um outro texto bem conhecido nosso também, assim como vimos no texto sobre Deus tirando a prova, né, em Abraão. Agora nós vamos ver um outro texto bem conhecido nosso, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 18. Nós vamos até o verso 23, e você pode encontrar também esse mesmo texto em Mateus 19, de 16 a 22, e Marcos 10, de 17 a 22. Portanto, nós vemos aí 3 dos evangelistas tratando a respeito do mesmo assunto, né? O que mostra a importância dessa história, né? Dessa parábola, dessa história. Creio que uma história, né? Não uma parábola, porque
fala a respeito de Jesus tendo contato com uma pessoa que, diferente das histórias que o próprio Jesus contava a respeito de parábolas. Então estamos diante de uma história aqui que é muito preciosa para nós, ao ponto de 3 dos evangelistas se atentarem a descrevê-la, né? Talvez com um pouco acréscimo de algumas palavras, olhando de uma forma um pouco diferente, mas todos eles relatando essa questão que fala a respeito do jovem rico. E eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia comigo. A princípio nós vamos abrir lá em Lucas 18, do 18 ao 23, que fala a respeito do jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, disse Jesus: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste porque era riquíssimo. Vamos abrir em Marcos também. Gostaria que você fizéssemos uma comparação com o Evangelho de Marcos, nesse mesmo texto, né? Que está em Marcos 10, de 17 a 22. Marcos trata de algumas características um pouquinho diferentes de que Lucas, né? E talvez nos chame um pouco mais a atenção. No mesmo texto, agora Marcos capítulo 10, versos 17 a 22, nos diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu gosto de fazer esse comparativo com alguns textos escritos nos evangelhos, né? Evangelistas diferentes escrevendo o mesmo texto, porque os irmãos devem ter atentado que nesse texto de Marcos, ele usa de um subterfúgio aqui, ele usa aqui de uma referência a respeito desse homem que se aproximou de Jesus, que é um pouquinho diferente de Lucas, né? Lucas, lá no 18, vamos voltar lá. Lucas 18 começa da mesma forma, dizendo que era um homem que tinha uma posição, né? Uma posição boa na sociedade. Na realidade, Marcos diz que um homem veio ao seu encontro, né, e ajoelhou-se. Já Lucas já dá essa distinção de que esse homem era um homem de posição, né, dentro da sociedade. Então veja que a forma como os evangelistas olham o mesmo episódio mostra algumas diferenças, né? Um diz que é apenas um homem, outro diz que é um homem que tinha uma certa posição. Provavelmente chamou a atenção a forma de se vestir, talvez as pessoas que estavam junto com ele, mas enfim, era um homem que tinha uma posição abastada em relação aos demais da sociedade, né? Mas esse homem chega até Jesus e se aproxima de Jesus. Ele pode ter uma situação muito abastada, pode ser um homem, como o texto vai nos dizer, de muitas posses, porém falta uma coisa para ele, que ele mesmo reconhece que falta, né? Uma coisa para ele, que é a salvação.
Porque todas as religiões dizem que existe uma salvação, né? Em alguns casos, algumas afirmam que você tem que comprar ela com seus méritos, né? Nós cremos que é pela graça. Mas veja que esse jovem, né? E o tema, o subtítulo dos dois evangelhos é o jovem rico. Esse personagem, ele tinha algumas características interessantes, né? Primeiro, ele era jovem, né? O texto já diz, o jovem rico, né? E por ser jovem e rico ainda, ele tinha várias coisas que talvez preenchesse todas as suas dependências, todas as suas necessidades. Com certeza, necessidade financeira ele não passava. Tinha tudo que era necessário e até mais, tudo que o dinheiro poderia comprar. Então tem uma característica interessante aqui, porque hoje, quando a gente fala a respeito de jovem, o jovem, ele tomar a decisão de seguir a Jesus já é algo difícil, né? A menos que venha de um ensino, porque a juventude, ela traz momentos na vida da gente que traz alguns questionamentos, né? Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho certo? Talvez até tenha a noção do caminho, mas será que o que estão exigindo para que eu siga esse caminho é o caminho ideal? Então o jovem é alguém que tem sempre um questionamento a mais. E o texto nos diz que é um jovem, né? Um jovem que se tem uma posição, uma boa posição, né? Mas ele tem uma outra característica além de ser jovem e de ser um jovem que tem uma boa posição financeiramente dizendo, talvez dentro da sociedade, alguém respeitado até. Ele era alguém que sabia quem era Jesus, né? Porque o texto nos diz, bom mestre. Ele chega e pergunta para Jesus, bom mestre. É interessante, porque nós só chamamos de mestre aquele quem nós queremos seguir, né? Você não vai chamar ninguém de mestre se você não tem a intenção de segui-lo, ou se você crê naquilo que ele traz para você como ideias a serem trabalhadas, ideias a serem seguidas, né? Porque então ele via a forma como Jesus era talvez assediado pela multidão, e provavelmente já havia visto algumas coisas que Jesus tinha feito, e até mesmo algumas palavras de Jesus, com as lições, com as parábolas, com as ordenanças que Jesus dava. E ele então traz aí, ele vem com essa ideia de que Jesus era um mestre. Quando eu chamo alguém de mestre é porque eu já tenho ideia de segui-lo, né? Então ele era jovem, rico, conhecia Jesus já, tinha essa ideia de que Jesus já era o mestre, né? E ele ainda tinha uma sede de alguma coisa. Vida eterna. Talvez ele já teria escutado Jesus falar a respeito da vida eterna, porque senão ele não iria questionar, né? O que devo fazer para ter a vida eterna? Talvez na consciência dele, a vida eterna seria alguma coisa que iria agregar à sua fortuna, mais que a sua fortuna não poderia comprar, né? Porque senão ele poderia chegar e perguntar para Jesus, quanto custa a vida eterna que é para mim pagar? Afinal de contas ele tem dinheiro. Mas ele simplesmente pergunta, o que eu devo fazer, né? É o que diz aqui o versículo 1, que farei para herdar a vida eterna? Veja, um jovem rico que entendeu quem era Jesus, se preocupando com a questão da vida eterna, na ideia de que a vida eterna iria agregar algo mais positivo ainda do que ele já tinha com toda a sua fortuna, né? Como eu já disse, talvez tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, esse homem já tinha condições, mas a vida eterna não poderia ser comprada dessa forma, até onde ele estava vendo. Então o que deveria ele fazer, né? Mas ainda tem algumas características interessantes desse jovem, né? Porque Jesus, quando questiona ele, né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então provavelmente Jesus estava entendendo de que ele já tinha visto que ele realmente era Deus, né? Uma vez que estava chamando Jesus de bom mestre. Mas Jesus ainda questiona algumas coisas, na realidade faz algumas colocações. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não... Ele começa a traçar tudo aquilo que era o que a lei dizia a respeito de ser uma pessoa temente a Deus, os mandamentos que Deus havia deixado através de Moisés,
para que os seus seguidores tivessem como regra, né? E esse jovem, ele vai e replica, né? Antes mesmo de Jesus terminar de falar todos os mandamentos, ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Era alguém inteligente, talvez de uma família que já estivesse aí no caminho, né? Já tivesse o conhecimento da palavra de Deus. Então veja quantas características positivas esse jovem tem. É interessante a gente falar isso, porque hoje a gente vai para as nossas igrejas e a gente vê que muitas vezes os jovens não sabem nem os 10 mandamentos, né? E não se preocupam em seguir o que diz os mandamentos, né? Esse não, pelo que ele diz aqui, até onde ele diz, tudo isso já faço desde a minha juventude, ou seja, desde criança. Ele era alguém que já tinha esse tipo de pensamento, ele já tinha essa regra. Claro que provavelmente não conseguia cumprir todos, mas tinha essa preocupação em buscar, né, essa questão de estar agindo de uma forma correta aos olhos de Deus. Jovem, rico, né, reconheceu quem era Jesus, chama Jesus, reconhece que Jesus é Deus, né, diz aí ser conhecedor, né, dos mandamentos, porque o próprio Jesus em determinado momento diz que aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, esses poderão ser chamados meus discípulos. Então até aqui tudo assim encaixando aí para que esse jovem pudesse realmente ter a sua vida, as características de alguém que poderia ter a vida eterna, né? Porém Jesus, versículo 22 diz: ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, né? Veja que Jesus conhece o mais profundo do nosso coração, conhecia o mais profundo do coração daquele jovem. Disse: uma coisa ainda te falta. Ele nem falou o que era, ele só disse o que ele deveria fazer. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Aí foi um banho de água fria para esse jovem, pois talvez, com certeza, de todas as características positivas que esse jovem tinha, uma delas que seria ser possuidor de uma grande riqueza, era algo onde dividia ele em relação a seguir Jesus ou não, né? Porque o texto diz: mas ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus foi lá e tocou naquilo que era mais importante para ele, para que ele pudesse abrir mão daquilo para poder então seguir a Jesus, né? Fizemos aí, parafraseamos o texto aí, os versículos que lemos até aqui, porque eu gostaria de que nós estivéssemos pensando nessa noite a respeito do seguinte tema: o que você é capaz de entregar para seguir a Jesus? O que você é capaz de entregar? O que você é capaz de abrir mão para poder seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus é algo que, assim como naquela época, e naquela época talvez de uma forma mais gritante, porque Jesus estava ao lado ali, né? Ver Jesus pessoalmente, ver os milagres que ele fazia e as situações em que ele estava e a forma como ele agia, talvez seria algo mais próximo até, né? O boato, o diz que me diz, as multidões que seguiam Jesus, os olhos que viam os milagres que Jesus fazia. Então talvez seguir a Jesus seria o ápice de que todo ser humano queria estar ao lado dele, né? E Jesus falava a respeito do reino dos céus. Então esse jovem tinha essa preocupação: olha, aqui tudo que eu tenho está tudo muito bem, obrigado, né? Não preciso de nada para me satisfazer, porém eu gostaria de estar com Jesus. Mas só que, até onde eu abro mão do que eu tenho para estar com Jesus? Vocês perceberam que eu fiz uma leitura de um texto na nossa liturgia, que é um texto bem conhecido nosso, e é o texto de Gênesis 22, quando Deus põe Abraão à prova. Por que eu fiz a leitura desse texto? Porque pensando nessa mesma linha de raciocínio, nós vemos aqui um homem que ele foi provado por Deus
em dar aquilo que ele tinha de mais precioso. Os irmãos conhecem a história, espero que conheçam. Se tem alguém que ainda não conhece a história de Abraão e está ouvindo o nosso vídeo aí, seguindo as nossas meditações, se existia uma coisa que para Abraão era precioso, era esse filho, porque foi o filho da promessa, onde na sua ditosa velhice já, né, praticamente com 100 anos, Deus permite que Abraão venha a ter esse filho da promessa, uma vez que a sua esposa era estéril, né? Houve até aquele episódio de Agar, onde tentaram dar um jeitinho, dar uma forcinha para Deus, né? E onde a escrava de Abraão engravida e tem um filho, que é Ismael, né? Mas Deus havia dito que ele teria um filho da sua descendência, da sua esposa que era estéril. E tudo isso eu estou enfatizando para mostrar o quanto que esse menino era importante para Abraão, né? E o texto lá de Abraão diz que Deus, em determinado momento, depois de ter cumprido a promessa que tinha dado a Abraão, depois de 25 anos que essa promessa havia sido feita, né? Abraão tinha 75, quando Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação através de um filho legítimo dele. E aí então esse filho agora, depois de todo esse tempo, né, esse filho já está lá, já foi dado por Deus. Aí o versículo 2 do capítulo 22 diz: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-lhe um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui nós temos personagens que são bem diferentes um do outro, né? Claro que nós temos aqui Abraão, que já foi um homem que já tinha tido uma certa experiência com Deus a respeito de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Porém, foi um homem que teve uma esperança em Deus e teve uma promessa de Deus que foi cumprida. O jovem rico, até então, a gente deduz que era alguém que acompanhava o Jesus ali de perto, mas não tinha toda essa proximidade com Deus, né? Mas eu procurei esses dois textos para a gente fazer esse comparativo e ver o quanto que os corações das pessoas são diferentes quando entendem o que é realmente seguir a Cristo, seguir a Deus, né? Entregar sua vida pelo Evangelho, entregar a sua vida na obra de Deus, né? O texto de Gênesis 22 mostra que depois, quando Abraão teve esse chamado de Deus, essa prova de Deus, ele de imediato, né, o texto diz que levantou de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque, pegou lenha para o holocausto, foi para o lugar onde havia se dedicado. Eu fico pensando comigo, e como eu disse, esse foi o texto que a primeira vez que alguém veio falar do Evangelho para mim foi em cima dele. Eu fico pensando comigo, o que passou na cabeça desse homem? Um homem que a vida toda, vamos dizer a vida toda, porque 75 anos é uma vida, né? Muito mais que uma vida, tem gente que não chega a isso. A vida toda ficou na esperança de ser pai. Aí ele vê a promessa sendo cumprida, né? Com 100 anos de idade, ele vê a sua promessa sendo cumprida através de um milagre. Porque primeiro pela idade que tinha, depois pela situação da esposa ser estéril. E tudo se cumpriu conforme Deus havia dito para ele. E Deus havia dito que ele seria pai de uma grande nação. Agora esse mesmo Deus vai e pede o filho, né? E eu acho que Abraão tinha na cabeça dele que Deus não é um Deus de ficar fazendo trocadilho com ninguém, né? Então ele vai e pede o filho da promessa, aquilo que havia sido tão penoso para Abraão esperar todo esse tempo, agora ele vai. E o texto diz que ele pegou e cumpriu aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Tomou lá todos os apetrechos, toda a parafernália que se precisava lá para fazer o holocausto, diz que colocou sobre o seu jumentinho, né? E foi lá para o lugar onde Deus iria mostrar. Aí você vai para o texto de Gênesis e vê lá no versículo 4 que diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele ficou 3 dias andando com o seu filho, com a lenha, e provavelmente pensando no que ele iria fazer. Imagine você que é pai, você que é mãe, eu sou pai, e você fica pensando durante 3 dias que Deus está pedindo para que você entregue a Ele, que você faça um holocausto a Ele, para Ele, daquilo que você tem de mais precioso.
E é bom a gente entender, meus irmãos, que no contexto em que esse texto foi escrito, naquela época era muito comum as religiões pedirem holocausto de filhos, de crianças, né? Então, eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Abraão. O texto aqui não diz que Abraão era um jovem, que era um homem abastado de dinheiro, tinha o seu conhecimento em relação a Deus, sim, com certeza, já havia tido uma experiência muito profunda com Deus, né? Provavelmente também procurava guardar todos os mandamentos que Deus havia colocado, mas o texto aqui nos mostra que ele ficou 3 dias, tendo 3 dias para poder pensar a respeito do que ele iria fazer. E aí o texto segue dizendo que, chegando no monte, eles pegaram lá o filho. Ele pegou o filho, falou para os seus escravos lá, os seus servos: espera por aqui que nós vamos lá fazer, iremos até o local e, havendo adorado, voltaremos. Vejam algumas coisas que, quando a gente lê o texto, às vezes passa meio que despercebido para nós, mas é coisa que é muito importante. Ele diz, versículo 5: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos juntos para junto de vós. Será que Abraão estava falando aqui que nós voltaremos simplesmente para despistar os seus servos? Ou porque Abraão já tinha uma certeza no coração dele do que iria acontecer? Por isso a intenção de realmente entregar ao seu filho aquilo que ele tem de mais precioso, né? Pois os irmãos seguiram o texto aí, viu que Abraão, no versículo 6, diz que ele tomou a lenha em holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, né? E ainda para ficar um pouquinho mais difícil para Abraão, no versículo 7 disse que quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina o que passou no coração desse homem. Mas imagina a fé que ele teve ao ponto de chegar e dar sequência naquilo que ele tinha de mais precioso. O texto continua dizendo que eles chegaram no lugar ao que Deus havia designado. Abraão fez o altar, colocou o menino lá em cima. E eu não consigo imaginar o que passava pela cabeça dele. Até que um momento em que ele vai sacrificar o menino, né? Versículo 8, né? Diz que amarrou Isaac, seu filho, deitou o altar em cima da lenha, estendeu a mão, no versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o menino. Era tudo ou nada agora. Mas aí ele ouve uma palavra, uma voz vinda do céu, um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando Deus fala para Abraão: não precisa fazer o que você ia fazer, não, porque você provou que você me ama, porque você ia entregar o seu filho, seu único filho, aquilo que você tinha de mais precioso. Foi exatamente o que Deus fez para conosco quando entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas nós vimos aqui a Deus provando o coração desse homem ao ponto de que quase que ele chegou a matar o filho. E ele ia matar o filho, porque na mente de Abraão, Deus era um Deus tão misericordioso e tão cumpridor das suas promessas, que ele iria ressuscitar o seu filho, porque era uma promessa de Deus. Mas vamos voltar lá para o texto então agora do jovem rico. Um jovem rico, cheio de saúde, cheio de dinheiro, com tudo a seu favor. Jesus fala uma coisa bem simples para ele. Simples para nós que estamos vendo, né? Vai, versículo 22, uma coisa ainda te falta, né? De Lucas 18, 22. Uma coisa ainda te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus foi lá naquilo que era mais importante para ele. Assim como Deus foi era mais importante para Abraão, que era Isaac, e pediu o holocausto. E Abraão pega e diz que pela madrugada já preparou tudo, foi, depois de 3 dias achou o lugar onde Deus queria e foi para fazer o que tinha que ser feito. Esse jovem aqui, o texto nos diz que no versículo 23 diz assim:
mas ouvindo essas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo. Onde estava o coração desse jovem? O coração de Abraão estava em Deus. Não teve dificuldade em não cumprir aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Esse jovem, porém, teve uma dificuldade imensa, porque o texto nos diz que, ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste. Poxa, mas mostrei tanta boa vontade, mostrei tanta coisa que eu já fazia. Será que para isso Jesus não teve peso nenhum para Jesus? Mas Jesus foi no que mais interessava para ele, que era a sua riqueza. Esse jovem não estava preocupado aqui, meus irmãos, com a vida eterna, no sentido literal que ela tem. Ele estava aqui querendo acrescentar algo mais à sua riqueza. E eu escolhi esse texto para nós meditarmos nessa noite, porque é muito pertinente a gente ficar pensando a respeito do que você é capaz de entregar para seguir a Jesus. Especialmente quando a gente fala de jovens, né? O texto aqui fala de um jovem, né? Abraão já tinha lá as suas experiências, né? De alguém vivido, né? Mas confiante em Deus, e sabia a respeito da promessa de Deus quanto a sua descendência, tanto que ele iria entregar seu filho. Mas esse jovem estava confiando nos seus bens. Ele não era capaz de abrir mão daquilo que ele mais gostava para seguir a Jesus. E o que é interessante a gente pensar aqui é que será que se ele chegasse ao ponto de falar para Jesus: ok, Senhor, estou indo, e fosse colocar as suas coisas à venda para entregar aos pobres e seguir Jesus, será que Jesus ia falar para ele: vai, faz isso mesmo? Ou será que Jesus poderia falar: não, não precisa fazer nada disso não, vem com as suas riquezas mesmo que você pode me seguir? Ah não, pastor, na Bíblia diz que é mais fácil entrar um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, a Bíblia também nos mostra que esse próprio Abraão, que um dia atendeu ao que Deus queria que ele fizesse, o texto nos mostra que ele foi um homem próspero, né? Lá na frente, depois a gente fala a respeito de quando ele estava junto com Ló, o momento que ele teve que se separar de Ló. Qual foi o motivo dele se separar de Ló? Foi exatamente a quantidade de rebanho que ele tinha, os bens que eles tinham, que estavam causando intriga entre os seus pastores. Então Abraão falou para ele: segue para o lado que você for, que eu vou para o outro. Então, meus irmãos, riqueza e salvação podem andar juntas. O grande problema é onde estava o coração desse rapaz. O grande problema é que no coração dele havia algo muito maior do que a esperança e a vontade de ter a vida eterna. Porque o que adianta ele ficar triste porque ele era dono de muita riqueza, se no dia seguinte ele poderia fechar os seus olhos e não ia levar um tostão do que ele tem para onde ele iria? Tudo bem que ele também não vai levar um tostão do que ele tem o dia que ele perder a vida eterna e for para o castigo eterno. Porém, a vida eterna é algo que nós já começamos a usufruir dela aqui, quando nós nos desligamos de tudo aquilo que para nós é algo muito importante para poder seguir ao nosso Mestre. O próprio Jesus diz que aquele que não é capaz de se separar de pai, mãe, de algum familiar para me seguir, não é digno de ser chamado meu discípulo. Um outro episódio teve um rapaz que se achega até Jesus também e pede para seguir Jesus. Jesus fala: pode vir comigo. Ele fala: mas deixa que eu vá enterrar o meu pai primeiro. O texto bíblico lá não diz que o pai dele estava doente ou que o pai dele acabara de ter morrido e precisava ser enterrado, mas provavelmente ele estava dizendo: deixa eu viver e ver meu pai morrer para depois eu chegar e poder seguir o Senhor. Então, o objetivo da gente refletir sobre isso, essas duas pessoas com situações e atitudes totalmente diferentes, nos mostra a necessidade que nós temos de pensar a respeito do que nós temos deixado de lado para poder seguir Jesus dentro da vida eterna. Porque a vida eterna é algo que já começa agora. Eu não posso pensar em vida eterna somente após eu morrer.
Então eu vou viver uma vida regalada, cheia de coisas, porque afinal de contas eu sou jovem e preciso viver minha juventude. Porque depois eu vou seguir a Jesus. Porque de repente Jesus pode estar dizendo pra gente hoje: o que você é capaz de largar para você vir atrás de mim e me seguir? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que você é capaz de abrir mão? O que tem na sua vida tem sido tão importante para você que se alguém chegasse para você e falasse, se Jesus chegasse para você hoje e falasse, deixa isso de lado e vem atrás de mim, será que o seu emprego é essa situação? Será que os seus estudos é essa situação? Será que o seu namoro é essa situação? Será que a vida que você está vivendo, uma vida conjugal com alguém que você ainda não é casado, faz essa situação com você? Será que de repente você está vivendo numa situação onde você está vivendo em desacordo com a vontade de Deus e Ele está pedindo para você abrir mão disso, para que você possa vir e segui-lo? Talvez conhecer a Jesus como esse jovem conhecia, saber que Jesus é mestre, saber os mandamentos, procurar seguir os mandamentos, todas essas características que esse jovem teve, né? Talvez faz parte da nossa vida. E de certa forma uma prepotência, porque ele nem esperou Jesus a falar a respeito dos mandamentos, ele disse, não, mas tudo isso eu já faço. Outro dia eu estava pensando sobre esse texto, teve uma situação que eu trabalhava na igreja de Vila Maria como zelador, né? Morava na igreja, e uma vez ligaram para lá perguntando se ia ter escola dominical, não sei se era época de eleição, alguma coisa assim, agora eu não me lembro, mas perguntaram, vai ter aula da escola dominical amanhã? Isso foi no sábado, pro domingo, foi, vai, normalmente. Ah, tá bom, mas acho que eu não vou não. Eu falei, por que você não vem? Ah, eu já sei de tudo que eles vão falar aí, não preciso saber de mais nada. Eu peguei e falei para a pessoa que estava do outro lado ali, então você pode vir para dar aula, né? Às vezes nós somos um pouco prepotentes a respeito de pensar de tudo que nós já sabemos e temos a respeito de Jesus, mas não somos capazes de abrir mão de alguma coisa que Ele peça, porque Ele conhece o nosso coração. Como é que anda o seu namoro? Será que Jesus pode chegar para você e falar assim, abre mão desse namoro e vem atrás de mim e me segue? Ou será que Ele fala isso para você no sentido de que você pode segui-lo com o seu namoro, desde que você mude a atitude como está sendo? Seu casamento, dentro do seu trabalho, a sua vida entre as pessoas, apesar de agora nós estarmos meio isolados, né? Ou até mesmo a sua vida dentro da igreja. Às vezes nós estamos com uma vida dentro da igreja que achamos que estamos tudo certo, tudo muito bem, obrigado. Mas às vezes Jesus está pedindo pra gente, abre mão desse negócio aí que está te atrapalhando para você. Isso é mais importante para você do que você me seguir. Você não é capaz de abrir mão disso? Por quê? Porque isso garante as coisas para você? É isso que garante seu futuro? Pois é, louco. Amanhã poderão pedir sua alma. E o que você tem para entregar? Meus irmãos, talvez eu tenha sido um pouco redundante, né? Esses dias todos aí de nossa reclusão e da nossa pandemia, esses vídeos que a gente tem feito, falando muito a respeito da insegurança da manhã. Mas a gente realmente não sabemos o que pode acontecer amanhã. E às vezes estamos numa empolgação danada para seguir Jesus, mas Ele vai chegar para a gente e falar assim, tá bom, ok, mas tem uma coisinha aí. Tem algo que você vai ter que deixar de lado. Você consegue? E se os irmãos quiserem depois seguir, dar continuidade no texto, aí vocês vão ver que Jesus ali especificamente ele está falando a respeito do perigo das riquezas, né? Dizendo que é ali onde ele vai falar que é mais fácil que um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, riqueza e salvação para Jesus nunca teve. Nunca houve alguém que por dizer assim, porque é rico não vai ser salvo. Salomão foi um homem que teve uma riqueza imensa, né? Davi provavelmente também era rei,
né? O próprio Abraão e outras situações mais. A gente vê o próprio Jó, que o texto diz que Jó também tinha uma vida regalada, chegou ao ponto de perder tudo que tinha, inclusive a família, mas depois o texto também diz que Deus repôs tudo aquilo para ele novamente. Ou seja, para Deus não existe dificuldade com Ele acrescentar a você aquilo que hoje te traz prazer, claro que dentro das regras dele, né? Por exemplo, se você está vivendo uma vida no seu casamento onde não está perfeito aos olhos de Deus, no sentido de que você ainda não é casado, mas vive com uma pessoa, com certeza, se você resolve essa situação, o que vem pela frente é muito melhor. É importante a gente entender o seguinte, que Jesus nunca pede para que nós abramos mão de alguma coisa que irá nos prejudicar. Pelo contrário, Ele pede para nós abrirmos mão de algo que irá nos trazer benefício lá na frente, né? Então, que nós possamos pensar a respeito disso, né? Mestre, o que faço para ter a vida eterna? Ele vai, se nós perguntarmos isso para Jesus, é uma pergunta bem pertinente aos nossos dias. Se nós perguntarmos isso para Jesus, Ele pode virar para nós e falar: faz o seguinte, larga aquilo ali e ir lá direto no seu problema, no meu problema. Fala, larga isso de mão e vem atrás de mim e me segue. Que nós possamos ter a sabedoria que teve Abraão em reconhecer que, ao Deus pedir para ele o que ele tinha de mais precioso, ele sabia que Deus tinha para dar para ele coisa melhor do que ele realmente tinha como precioso, e foi o que aconteceu. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe minha vida, que Deus abençoe a nossa vida espiritual, especialmente nesse momento onde nós vemos que as coisas se vão e amanhã a gente pode não ter tempo para dizer que está deixando, que tem nos afastado de ter a vida eterna. Vamos orar? Pai amado, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais esse momento que tivemos juntos, ó Pai, por mais essa meditação. E queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que o Senhor nos dê o discernimento, ó Pai, para tomarmos a decisão certa a respeito de seguir ao Senhor, ó Deus. Porque o que nos importa é a salvação e a vida eterna. As coisas que o mundo pode nos oferecer, ó Deus, são coisas passageiras que muitas vezes mais nos afastam de Ti do que nos aproxima. Então esteja nos abençoando, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Tem histórias pra contar, personagem espetacular, foi pai da fé. Nunca nele só pensou, dividiu com nós e se humilhou, tudo aceitou. Ser humano imperfeito, reconhece que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva minha você a confiar no Cristo que salva tua alma e vidas pode transformar. Paciente, orador, tão submisso e líder do Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Sempre orou com a mulher, alegria quando um filho vier, preencher o lar. Deus atende a oração no momento ideal.
esperado então, o filho vem. De repente o mesmo Deus lhe pede o filho.